Nós vamos então iniciar a nossa videoaula de ensino religioso para o 7º ano, com o tema Sagrado e Profano. Vamos caminhar pelas várias religiões e entender o que cada uma delas fala para nós sobre o que é sagrado e o que é profano. Nós vemos que cada uma das tradições religiosas tem um ambiente específico para realizar os seus cultos de encontros com Deus e com o transcendente. E para essa finalidade nós temos templos, mesquitas, sinagogas, santuários, cachoeiras, grutas, florestas, terreiros e montanhas. São lugares tidos como sagrados. O termo sagrado vem do latim sacratus ou sacrum e diz respeito a tudo que se relaciona com o transcendente. Para algumas culturas, o sagrado significa a manifestação de uma forma misteriosa, de uma força misteriosa, de uma realidade que não pertence ao mundo profano. A manifestação do sagrado é designada pela palavra hierofania, que é a junção de dois termos gregos, hieros, que significa sagrado, e phanein, que significa manifestação. A hierofania é percebida, visualizada e vivenciada de diferentes formas ou em diversos âmbitos, na natureza, na história, nas pessoas e nos seus testemunhos, nos pequenos e nos grandes objetos, no gestual, por meio das palavras, dos ambientes, em algumas regiões e espaços como grutas, templos, lares e outros. O termo profano vem do latim profanus e se refere ao que não é sagrado, religioso, ao que não tem manifestação do sagrado e é, portanto, dessacralizado. No recinto sagrado, o mundo profano é transcendido, quer dizer, vai além dos seus próprios limites. Para alguns, a porta de um templo ou de uma igreja separa o espaço sagrado do profano. Ela é símbolo de uma passagem para um espaço totalmente diferente. Simbolicamente, esse lugar tem uma abertura para que a divindade e o ser humano possam se aproximar. O ser humano religioso experimenta o sagrado no espaço, no tempo, na natureza e na sua própria existência. Nas tradições religiosas, tudo aquilo que é relacionado ao transcendente pode se tornar sagrado. Objetos, pessoas, imagens, festas e músicas. É possível, por exemplo, distinguir a música sacra da profana, ou uma celebração sagrada, como culto, missa de uma festa considerada profana, como o carnaval. Afirma-se que as experiências do sagrado enfatizam o transcendente e as vivências profanas referem-se ao imanente. Transcendente quer dizer aquilo que ultrapassa, que vai além da realidade sensível, e imanente é tudo aquilo que compõe, faz parte da realidade sensível do mundo e da história. Desde a antiguidade até a Idade Moderna, de 4000 a.C. ao século XVIII, os termos sagrado e profano delimitavam o que estava ligado às divindades e o que estava ligado à humanidade, respectivamente. A partir da Idade Moderna, porém, importantes descobertas científicas e novas tecnologias revolucionaram a visão do mundo. O cientista italiano Galileu Galilei nasceu em 1564 e morreu em 1642, por exemplo, comprovou que a Terra se movia ao redor do Sol e não era o centro do universo como se pensava até então. Essa e outras invenções e descobertas contribuíram para afirmar a centralidade do ser humano. A partir daí, as verdades sagradas transmitidas pelo cristianismo europeu, por exemplo, foram convivendo com as verdades científicas e muitas vezes sendo substituídas por elas, estabelecendo-se uma nova visão de mundo. O desenvolvimento da ciência e da técnica e do racionalismo nas sociedades modernas, sob muitos aspectos, tomou o lugar que a religião, especialmente a cristã, ocupava nas sociedades tradicionais da Idade Média,
período da história europeia entre os séculos V e o século IX. Esse processo na história ocidental teve início com a modernidade e foi chamado de secularização, culminando no século XIX com o secularismo. Os dois termos têm origem na palavra século, que significa mundo ou realidade profana, separada da realidade considerada sagrada. Mas qual é a diferença entre secularização e secularismo? Secularização é um processo de enfraquecimento da religião, como aquela que estrutura de maneira exclusiva a vida política e social. O secularismo é uma ideologia que expõe os aspectos negativos da secularização, em que a religião se transforma em assunto exclusivamente privado. O transcendente é considerado supérfluo e empecilho para o desenvolvimento humano e se explicita um combate a tudo o que se relaciona à fé religiosa. Em decorrência desses processos, no século XVIII, com a constituição dos Estados modernos e da modernidade, foi-se constitucionalizando o conceito de laicidade. Essa palavra tem origem no termo laico, pessoa que segue o catolicismo e não participa da hierarquia religiosa, padres, bispos. Esse é o laico, que significa tudo aquilo que não pertence à esfera religiosa ou à igreja. A laicidade designa um estado não confessional, ou seja, sem uma religião oficial. Dessa forma, os estados europeus se tornam laicos. Foram se distanciando da igreja, que viu diminuir seu grande poder de influenciar a sociedade e a política e a economia. Assim como a secularização culminou em um secularismo, a laicidade também chegou ao laicismo, movimento ideológico de setores da sociedade e do Estado que rejeitam a influência e o poder da religião em assuntos considerados externos aos das instituições religiosas, como os relacionados à política, economia e sociedade. Ainda estudando a secularização ou a dessacralização no mundo moderno e contemporâneo, presenciamos o crescimento de dois movimentos antagônicos, o ateísmo e o fundamentalismo. O ateísmo surgiu com maior impacto no século XVII, como uma expressão de confiança no pensamento livre e racional e nas possibilidades de a ciência resolver os problemas sem depender da religião. É um pensamento, é uma postura que sugerem a inexistência de Deus ou de deuses, baseando-se na crença ou na negação da realidade transcendente. O fundamentalismo é um movimento que pode se manifestar em qualquer tradição religiosa e diz respeito ao apego aos fundamentos e à defesa muito rígida deles, interpretados como verdades absolutas que desconsideram a existência de diferentes perspectivas e contextos. Os seguidores e fiéis com uma visão fundamentalista afastam a possibilidade de qualquer tipo de diálogo, pois têm uma postura inflexível em relação à sua própria crença. O fundamentalismo os leva, muitas vezes, a atitudes persecutórias e violentas contra quem pensa, crê e vive de maneira diferente. O termo fundamentalismo surgiu a partir da crença na interpretação literal dos textos sagrados e dos dogmas religiosos. Em todas as pesquisas recentes sobre esse fenômeno, as conclusões são a de que a postura fundamentalista é fruto de um sentimento de insegurança e desorientação dos seguidores diante das mudanças provocadas pelas crises no mundo contemporâneo. Por isso, no anseio de não perder suas convicções básicas e na busca por um fundamento seguro, reagem recusando tudo que está atrelado à lógica contemporânea, o pluralismo, o relativismo, a evolução e o desenvolvimento. Os fundamentalismos, sejam eles religiosos, políticos ou científicos, colocam em risco direitos e princípios importantes na sociedade contemporânea, tais como o princípio democrático,
a liberdade de consciência, de crença e de culto, e a autonomia individual, que garante os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, nessa aula, nós vimos conceitos muito importantes como sagrado, profano, vimos secularismo, vimos laicização, laicismo, nós vimos tantos conceitos aí, ateísmo, fundamentalismo. Eu convido você a passar de novo por esses conceitos e a se aprofundar neles, porque vai nos ajudar a entender como as religiões se comportam hoje no mundo atual. Grande abraço e bom estudo!